você. Oferecimento Atlanta Móveis. Design assinado por você. Conheça nossos planejados. Bom dia! Bom dia! Hoje o Bem-Estar vai te ensinar a respeitar os sinais que o seu corpo dá. É como se fosse assim um farol de trânsito. Por exemplo, quando tá verde, ok, tudo bem, sem problema, siga em frente. Aí a coisa começa a sair do normal e acende a luz amarela, o alerta amarelo. E depois do alerta, o que é que vem? Vem o vermelho. Aí é alerta máximo. Aí é sinal de perigo. Tome cuidado. Sabe o que significam essas sirenes aqui conectadas ao nosso cérebro? Elas representam um mecanismo super importante do nosso corpo, que é o sistema urinário. Por exemplo, quantas vezes é normal fazer xixi durante um dia, né? E quando a gente não consegue segurar, aí escapa aquele pouquinho de xixi na roupa. Será que esse já é um sinal de um problema? Incontinência urinária, por exemplo? Pois é, hoje a gente vai aprender a preservar a nossa bexiga e evitar problemas no futuro. Quem vai nos ajudar é o consultor do bem-estar, Dr. Zé Bento. Bom dia, tudo bem? Bom dia. E também a fisioterapeuta Débora Pádua, que é especializada em assoalho pélvico. Isso mesmo. Ao longo do bem-estar a gente vai entender o que é o assoalho pélvico, né, Débora? Isso. Para começar essa história, a gente precisa entender assim, como é que funciona a bexiga e quanto cabe de água na bexiga. Doutor Zé Bento, cabe muito líquido na nossa bexiga? Muito líquido. Eles fizeram uma experiência em cadáver. Fala assim, puxa vida, vamos ver quanto que cabe na bexiga de uma pessoa. E chega até 1,5 litro. É lógico que você não vai esperar 1,5 litro encher a sua bexiga para você correr para o banheiro. Isso não existe. Quando você chega, mais ou menos, vamos especificar aqui, olha, para você entender. Aqui nós temos mais ou menos 400, 300 ml até aqui em cima. Quando chega mais ou menos, então, a 200, 250 ml, já começa a aparecer o sinal amarelo. Vai até 300, é o primeiro sinal que você recebe no seu cérebro dizendo o seguinte, olha, você precisa começar a procurar um banheiro, porque a bexiga está começando a ficar cheia. E vai enchendo. E aí vai enchendo, vai enchendo. Quando chega mais ou menos 400, 450 ml, a coisa está muito perigosa, você tem que correr para o banheiro. E quando você chega no banheiro e o banheiro está trancado? Aí é que nós vamos conversar. Alerta máximo. Alerta máximo. Agora, Débora, é normal as pessoas que fazem algum esforço e deixam escapar um pouquinho de xixi? Não, Mariana, não é normal nenhuma perda urinária. Mesmo que a pessoa, ela vai espirrar, escapa um pouquinho. Aí ela fala, não, mas são algumas gotinhas só. Não, não é normal. Então, se a pessoa está tendo alguma perda urinária, ela já tem um tipo de incontinência urinária. Quando é o esforço, pode ser a incontinência urinária de esforço. Tem uma pergunta na internet exatamente sobre esse tema, vamos dar uma olhadinha. Minha avó faz xixi sem querer quando ri muito. Qual é esse problema? É o Nadson que está perguntando. Então, ela pode ter um tipo de incontinência, onde qualquer mecanismo que a gente faz que aumente a pressão dentro do nosso abdômen, joga em cima do nosso assoalho pélvico, em cima da musculatura que fecha a nossa pelve por baixo, a nossa bacia, e aí essa mulher pode ter uma perda urinária, tanto uma mulher quanto um homem. A gente, para especificar isso, a gente tenta perguntar para os nossos pacientes, quanto você perde de urina? Porque o que pode ser muito para um, pode não ser para outro. Então, o que eu faço? Eu pego e pergunto para elas, você perde uma colherzinha de café, uma colherzinha de chá ou uma colherzinha de sopa?
Então, tem algumas que podem perder até mais do que isso. Geralmente, a incontinência urinária, ela é progressiva. Então, você pode começar com uma colherzinha de café e ir aumentando. Então, por isso que ela precisa se tratar desde o começo. Quem perde uma colherzinha de café tem que procurar um médico o mais rapidamente possível. Geralmente, as mulheres procuram primeiro o ginecologista, é o que ela tem mais acesso. Mas também tem essa parte da fisioterapia uroginecológica que cuida disso também. Mas é engraçado, Mariana. Uroginecológica, de urologia e ginecologia. Mas o engraçado é que as mulheres não procuram um médico. As mulheres acham que esse tipo de alteração, como a avó do Nadson, é como se fosse um processo normal do envelhecimento. Quer dizer, como se fosse normal uma mulher, depois de 60 anos, começar a perder urina quando dá risada, quando tosse. E não é normal. Isso nós escutamos bastante no consultório. Muitas falam, não, isso é coisa da idade, já estou perdendo um pouquinho. E não é. Então, qualquer pessoa tem que procurar ajuda quando tem, mesmo que seja algumas gotinhas, tá? Então, hoje a gente vai falar muito sobre assoalho pélvico, esse músculo que controla os movimentos que vão aí controlar também o xixi, né, doutor Zé Bento? Exatamente. Onde está o assoalho pélvico? O assoalho pélvico, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, o Bottini tá me seguindo. Vamos tirar aqui, olha, o útero. Isso aqui é a pelvis, então, é os nossos ossos olhando, uma mulher, é lógico, né? Olhando, então, de cima. Vamos tirar o útero dela, para vocês entenderem melhor. Vamos tirar a bexiga, que é essa regiãozinha que está aqui, estou tirando a bexiga. Aqui, olha, vamos tirar também a vagina dessa mulher, olha, estou tirando a vagina. E aqui eu vou tirar o reto, o intestino. Pronto, esse aqui, então, é o assoalho pélvico. Toda essa estrutura que está abaixo, que segura todos esses órgãos na cavidade abdominal, é que nós chamamos de assoalho pélvico. Deixa eu mostrar aqui dessa maneira para você enxergar, então, de baixo. Olha aqui, aqui tem a abertura, então, da uretra, da vagina e do intestino. Deixa eu mostrar tem um molde aqui, muito interessante. Olha só o que o assoalho pélvico tem que segurar. Tem que segurar todos esses órgãos aqui. Em cima, nós temos o diafragma, nessa região. Aqui é o diafragma. Atrás, vamos mudar o molde. Atrás, nós temos toda essa musculatura que segura, então, a parte de trás do nosso organismo. Muito bem, voltando para cá. Na parte anterior, nós temos uma musculatura muito potente, que são os reto-abdominais. Então, em cima, diafragma, atrás a coluna, e aqui são os retos abdominais. E embaixo, segurando como se fosse uma rede, é o nosso assoalho pélvico. É uma porção muscular muito importante e que é esquecida por nós. Quando nós vamos fazer atividade física, a gente está preocupado com o quê? A gente está preocupado com o abdômen, para não ficar com barriga. Não adianta nada ter barriga de tanquinho se você não tiver um assoalho pélvico potente. Você vai dar muito mais prazer para sua companheira se tiver um assoalho pélvico potente do que barriga de tanquinho. E vale para as mulheres isso também? Então, isso eu estou falando para os homens. Por quê? Porque para os homens, se você tiver um assoalho pélvico bem resistente, você retarda a ejaculação. Então, você evita o quê? A coisa mais frustrante numa relação sexual, que é aquele ejaculação precoce. Agora, para as mulheres, para as mulheres não preciso falar. Incontinência urinária faz a mulher perder a dignidade. Uma vez eu operei uma paciente, ela falou assim, doutor, muito obrigado, o senhor está me devolvendo a dignidade. Ela não podia ir em lugar nenhum, ela ficava frustrada, ela ficava deprimida em casa, porque perdia urina conforme fazia qualquer tipo de exercício. Vamos então fazer exercício para fortalecer esse assoalho pélvico? Débora, o que a gente tem que fazer? Olha, quando a gente pode fazer exercícios perineais em qualquer momento, seja sentada, deitada, em pé, pode ser lavando uma louça. Eu falo aqui em São Paulo, dirigindo o carro, trânsito, no farol ônibus, vermelho. Olhou um farol vermelho, começa a fazer contração. E o que é essa contração? É como se você estivesse segurando a urina. Antigamente tinha alguns médicos que pediam para as mulheres, na hora de urinar, parar o jato de urina algumas vezes. Hoje em dia a gente já não pede isso mais. Por quê? Você faz toda uma bagunça no seu sistema tentando parar essa urina, que não é muito legal, sendo que
o exercício realizado em qualquer outro momento que não seja na micção é tão eficaz quanto. Então, você pode tentar fazer isso uma vez só, parar o teu jato de urina para tentar prestar atenção qual é a contração correta. Vamos lá, então, depois disso, você não vai fazer mais como exercício. E aí você vai fazer, você vai perceber. Eu acho que a gente vai ter que virar só um pouquinho aqui para a gente poder entender. Quando eu acho que é melhor aqui na frente. Aí, quando você faz a contração, você percebe que a tua musculatura, ela puxa lá para dentro como se estivesse fazendo uma sucção. Então, você vai contrair, tá? Apertar e relaxar. Então, a gente pode fazer isso, um exercício que eu chamo de exercício de 1 segundo. Você aperta e relaxa. Aperta, relaxa. Aí você vai fazer isso quantas vezes por dia? Pelo menos 30 repetições de contração e relaxamento. Qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia. E também pode ser em séries. Pode ser 10 de manhã, 10 à tarde e 10 à noite. Não tem problema. É melhor ficar sentada ou em pé? Estou falando para as mulheres, mas os homens também, o doutor Zé Bento disse, devem fazer. Posição, sentado ou em pé, o que seria melhor? Olha, o ideal, se essa mulher consegue fazer o exercício bem, ela pode fazer em qualquer momento, seja deitada, sentada ou em pé. Se essa mulher tem uma certa fraqueza da musculatura, ela pode começar deitada e ir progredindo. Depois ela faz sentada e depois ela faz em pé. Se a gente imaginar essa bolinha aqui, imaginar que a minha mão é o canal vaginal da mulher, é como se ela estivesse apertando essa bolinha? É como se ela estivesse apertando, como se ela estivesse fechando o canal vaginal e o canal anal também, então ela contrai toda essa musculatura por baixo e depois ela relaxa. Aí ela vai relaxar tudo, não vai fazer força para fora, vai simplesmente relaxar. E aí ela vai fazer essa repetição rápida. Depois disso, ela vai fazer uma repetição de resistência. Peraí, rápido como? Mostra aqui com a bolinha. O rápido seria contrai e relaxa. Contrai de novo e relaxa. Se a gente fosse olhar isso aqui no canal vaginal, a gente contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Esse é o básico, então. Isso seria um exercício básico. Para começar, só para começar, então vamos fazer esse exercício, todo mundo aqui. O bom é que ninguém percebe o que você está fazendo, né, Ninguém doutor Zé percebe. Bento? Não, você sabe que as mulheres podem fazer isso antes da relação sexual, porque aumenta a quantidade de fluxo sanguíneo e melhora a lubrificação. Então, uma boa dica, se você está com dificuldade de lubrificação, faz esses exercícios aqui, que é a contração rápida. Vamos aprender, então. Isso mesmo. Então, você vai contrair e relaxar, e você pode fazer isso várias vezes por dia, sem nenhum problema. Depois disso, você vai fazer a contração de resistência. O que seria isso? Você vai contrair, manter até 5 segundos e depois vai relaxar e também ficar 5 segundos em relaxamento. Por quê? Você precisa de um tempo entre uma contração e outra para não fadigar, para não cansar essa musculatura. Depois, aperta de novo e conta 1, 2, 3, 4, 5. E aí, relaxa. Um tempo para todo mundo fazer em casa, vai? Ninguém tá olhando. Vamos lá, então. Um tempo para todo mundo fazer em casa. O primeiro, Débora. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai e relaxa. Então, dá pra gente fazer isso até 30 repetições. Depois, nós vamos fazer a contração de 5 segundos. Então, vamos lá. Contrai e conta. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxou, também conta até 5 em relaxamento. Entenderam? Dá para fazer sem ninguém perceber, né, Mari? Isso pode evitar uma situação que aconteceu com a dona Iandra, lá em Taubaté. Coitadinha, ia rir. Saiu um pouquinho de xixi. Saía mais um pouquinho de xixi. Incontinência urinária. Teve que operar. Foi operada há 3 meses e a gente vai ficar conhecendo a história dela. Quem apresenta pra gente é o glorioso Jonathan Morel, lá em Taubaté. Vamos conhecer a história? Assistir televisão em casa, um momento relaxante e quando passa aquele programa de humor. Nada melhor do que dar aquela risada, aquela gargalhada. Só que para quem tem continência urinária é um problema. Ô Iandra, no teu caso, aquele ditado chorei de tanto rir não fazia muito sentido não, né? Não, é chorei de tanto fazer xixi. Pior que não é exagero, ela não conseguia segurar o xixi em várias situações.
É muito constrangedor você ter que espirrar, tossir, dar gargalhada e o xixi sair. Eu tenho rinite, tenho sinusite, tenho complicações alérgicas. Eu espirro muito, dou mais de 20 espirros por dia. Então, cada espirro eu fazia xixi. Cada espirro, mais um xixi. Quando eu ia espirrar alguma coisa, eu cruzava a perna, né? Pro xixi não sair. Mas eu sempre tava de absorvente para não acontecer nenhum constrangimento. A Yandra tem 2 filhos e os médicos suspeitam que a incontinência urinária começou nos partos normais. Para evitar que o xixi escapasse, ela fazia tudo devagar, mas 3 meses atrás passou por uma cirurgia. E agora você pode fazer tudo ou ainda tem alguma restrição? Eu tenho algumas restrições, eu não posso pegar peso, fazer exercício físico até junho. Aí depois de junho ele me libera de tudo. Aí minha vida fica normal de vez. E qual que é a sensação hoje de poder tossir, poder espirrar, dar risada à vontade? Nossa, a melhor coisa do mundo. Sua gargalhada melhorou? Melhorou. Agora eu posso chorar de que o xixi não sai. Que bacana, a Dona Yandra falou aí na reportagem sobre partos normais que ela teve, que talvez pudessem ter alguma relação com esse problema. E a gente tem uma pergunta da internet com relação a isso, a gravidez. Olha, no final da gravidez, a incontinência pode ser considerada normal? É Liz, Santa Catarina, doutor Zé Bento. Então, Liz, isso já mostra que você já tem uma fragilidade na região perineal, quer dizer, a sua musculatura não está aguentando, então, todo aquele peso. Se nós já temos um peso sem estar grávidos, né? Liz, você grávida, você aumenta em até 6 quilos esse peso sobre o assoalho pélvico. Isso empurra a sua bexiga e você realmente pode perder urina durante a gestação, mas não deve ser considerado normal. Você precisa fazer os exercícios. Esses exercícios que você aprendeu agora, você pode começar a fazer. Isso já é uma prevenção para depois do parto. Porque os partos normais podem facilitar. Como a Leandra ela teve partos normais, isso pode facilitar, então, a perda urinária depois, quando ela, no pós-parto. Outra coisa que Doutor pode... Zé Bento, a gente tem, eu estou aqui com o assoalho pélvico, que o senhor estava mostrando aqui, porque tem uma pressão muito grande sobre esse assoalho pélvico na hora que você faz o parto normal. Aqui. Não, não é por causa disso. Não? Por quê? Na hora do parto normal, que está saindo o nenê, esse nenê pode ofender, ele pode machucar a musculatura perineal do assoalho pélvico. E ele pode, então, você pode perder algumas fibras musculares, principalmente se o nenê é muito grande e principalmente se é um parto demorado. Se o parto é demorado, você vai ter algumas necroses na região, falta de vascularização, falta de sangue, falta oxigênio, o tecido entra em necrose e você vai perder fibra. E isso acaba piorando o seu problema de incontinência urinária. Essa musculatura aqui, então, sofre agressão. Essa região da... Veja, não é que tem que deixar de fazer parto normal. Isso que eu ia dizer. Que a cesariana, Isso então... que eu ia dizer. Existem muitas vantagens no parto normal. Sem dúvida o Brasil nenhuma. tem cesarianas demais. Sem dúvida nenhuma. Mas incontinência urinária está mais relacionada aos partos normais. Principalmente partos mal assistidos. O que é um parto mal assistido? Um nenê desse tamanho, que é enorme, que você sabe que é um nenê grande. Partos demorados, está demorando 10 horas, está demorando 12 horas, está demorando 15 horas. Esse parto, alguma coisa está errada, você tem que fazer cesárea. E esse é um parto mal assistido. Então, esse parto pode levar mais incontinência urinária. Agora, o que a Leandra tem também, ela está mais gordinha, você viu que ela está mais cheinha. Ela precisa assistir mais o bem-estar, ou escutar mais orientações do Dr. Alfredo, porque você precisa perder peso. Uma das grandes causas de incontinência urinária na mulher, principalmente depois da menopausa, é obesidade. Só mais uma dúvida. Os exercícios que a Débora passou agora há pouco ajudam no parto normal? Ajudam demais. Ajudam porque você fortalece essa musculatura. Você aumenta a vascularização. Você aumenta a quantidade de sangue. Você deixa essa musculatura muito mais potente, muito mais irrigada. Então, muito mais saudável. E isso facilita no parto normal. São partos mais rápidos, sem dúvida nenhuma. Falar que quer fazer parto normal e não trabalhar para isso, vai acabar numa cesariana. Bom, temos aqui uma demonstração rápida da cirurgia que a Leandra fez, né, doutor Zé Bento? Ela colocou uma rede... O que a Leandra tem? Qual é o problema da Leandra? O problema da Leandra é que tem o assoalho pélvico, ela está frouxo, esse assoalho pélvico. Então, você tem que fortalecer esse assoalho pélvico. Imagina uma mangueira. Essa mangueira está em cima de uma grama. Você pisa na mangueira, você não vai conseguir parar o fluxo sanguíneo, porque a grama é muito fofa. Agora, você imagina pegar a mangueira, bota no cimento. Você aperta a mangueira, você para. Então, o que você precisa fazer? Você precisa cimentar a região
pélvica, ou seja, o assoalho pélvico, você precisa fortalecer esse assoalho pélvico. O que a gente põe? A gente coloca uma tipóia na uretra, porque ela desce. Olha só, olha o que acontece quando ela dá risada. Aumenta a pressão intraabdominal. Então, ela cai, olha. Olha a uretra. Olha o que acontece com a uretra. Olha aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tossir, Tá vendo? espirrar. Tá vendo? Ó lá. Tossir, espirrar, rir, pegar um peso. Vamos transportar essa... Pronto, ela acaba perdendo Forçou urina. isso aí. Muito bem. Cadê a O que a redinha? gente faz? A gente coloca uma redinha aqui embaixo, olha só. Esse material É mesmo. exatamente esse material. Olha, um material super resistente e ele tem uma técnica, um tipo de tecnologia que os alpinistas usam para ficar grudado nas paredes, Nossa. nas pedras. A bexiga, então, vai... Você aí coloca aqui embaixo, ó, e não sutura, não tem nenhuma sutura, Não, só coloca qual é o aqui apoio? embaixo. O apoio é a própria redinha no tecido. E aí você Ela tem aperta, aí aderência. ela adere. Então você passa a redinha debaixo da uretra e simplesmente corta. Nós não suturamos a redinha, simplesmente corta. E aí quando ela vai tossir, não vai mais para baixo, porque você então cimentou a passagem da mangueira. Essa parte de cima é a bexiga. Quando ela força existe alguma pressão, ela já não desce mais, a gente está vendo Ó, aqui. E aí ela prende. não libera o É, xixi. São as técnicas de sling, são muito Ela eficazes. falou que está rindo, está espirrando, está tossindo, sem nenhum problema. Está super feliz. Agora, lógico, ela precisa também fazer um complemento desse tratamento através da fisioterapia, através da fortalecer toda essa musculatura. E, minha querida, sinto muito, você vai ter que perder um pouquinho de peso. Xixi de todo jeito, né? Xixi quando tosse, xixi quando espirra, quando pega peso. E o xixi psicológico, doutor Zé Bento? Isso faz parte de um condicionamento, um mau condicionamento que a pessoa pode ter. Existe uma coisa na nossa cabeça, que é esse condicionamento, que foi muito bem mostrado por Pavlov. Pavlov é um cientista que ele mostrou isso no cachorro. Ele acendia uma luz e dava comida para o cachorro. Nos Acendia a ratinhos luz também? nos ratinhos, os camundongos, e ele fazia isso várias vezes. Chegou uma hora, ele só acendia a luz, o cachorro salivava. É o reflexo de Pavlov. E isso nós temos também. Então, se a sua mãe, por exemplo, sempre falou para você, olha, antes de sair de casa, vai fazer xixi. Ou chega em casa, já vai fazer xixi. Você fica condicionado. Quando você está abrindo a porta, você já está com Quando vai vontade de pegar fazer o xixi. ônibus, quanto tempo de viagem? 3 horas. Tem banheiro no ônibus? Não. Ai, meu Deus do céu. Tô Já com tem vontade já de tô fazer com xixi. vontade. Exatamente. Isso é um condicionamento. Quer dizer, é a mesma coisa que você tomar água. Você toma água, aí toma vontade de fazer xixi. Não, você está condicionado, porque ainda não chegou até os seus rins, não foi até a sua bexiga esse líquido. Dá para descondicionar? Dá para descondicionar. Você sabendo, então, agora que é um condicionamento, um mau condicionamento que você tem, você não precisa, toda vez que chega em casa, ir no banheiro. Você não precisa, toda vez que chega num shopping, procurar o banheiro onde está, porque você passou vontade um dia. Então, você acaba se descondicionando. Isso não tem nada a ver com incontinência urinária. Auditório virtual quer falar. Carla de Diadema, vou ao banheiro toda hora, mas só faço uma colherinha de xixi. Isso é normal? Mas se ela vai toda hora no banheiro, talvez ela tenha pouca urina na bexiga, não? Isso aí o que é? Instabilidade vesical. Isso é uma outra forma de incontinência. Instabilidade vesical? Exatamente. O que é isso? Ela tem uma contração da musculatura da bexiga, que é o detrusor, é o nome dessa musculatura. Toda vez que enche um pouquinho, a bexiga contrai. Enche um pouquinho, a bexiga contrai, ela tem vontade. Então vai toda hora. É um tipo de incontinência. Ela precisa tratar. Você sabe que esses exercícios que você aprendeu hoje aqui podem melhorar muito. Existem medicamentos, existem umas orientações que o seu médico pode dar para você, o urologista, o ginecologista, mas esses exercícios também podem ajudar muito essa sensibilidade que a bexiga tem. Essa bexiguinha aqui que a gente tirou ali do assoalho pélvico, ela fica contraindo sem parar? Então, ela devia contrair da primeira mensagem a partir do momento que enche lá pelos 300, 350 ml. E não com 100 ml ou 150 ml, que dá vontade toda hora dela ir no banheiro. Então, quando chega, então, 300, tem a primeira contração, seu cérebro diz, opa, está na hora de ir no banheiro. Mas você está fazendo alguma coisa, você está no programa, você não vai falar, para o programa que eu vou no banheiro. Não, você espera, não tem problema nenhum você esperar até 400, 450 ml. Mas com 400, 450 ml, aí você precisa ir, porque senão você acaba tendo
você acaba prejudicando a sua bexiga. Você acaba levando uma facilidade, principalmente a mulher, de infecção urinária. Aquelas infecções urinárias de repetição, isso às vezes são mulheres que não vão no banheiro no trabalho, não vão no banheiro na rua, porque tem medo de uma contaminação, elas acabam tendo uma infecção urinária por causa dessa retenção de urina, porque água parada cria bicho. Água parada cria bicho. O que você fez aí, Fernando? Eu completei aqui os 300 ml que o senhor disse, sinal amarelo. Né? Esse é o sinal amarelo, sinal exatamente. Amarelo. Quando vai aumentando, então, o sinal amarelo, você já sabe que a sua bexiga está cheia. 300 é hora de saber a distância do banheiro, se dá para alcançar numa corrida digna. Não, eu acho que é 400. Esse 400? É 450. Não precisa ir trançando as pernas. Não precisa. Você ainda não está dançando. Normal. Não tem... Agora, se alguém encontra, vem cá, como é que tá o povo lá em Martim Campos e tal, Eloy Mendes, aí contar um caso. Apertado para no banheiro. Bateu nas costas mais forte. Nossa Senhora! O caso mineiro é melhor. Não conta não. Deixa eu ir no banheiro, depois você conta. Olha só, a gente foi conhecer uma telespectadora, a Eliane. Ela acha que ela vai no banheiro a toda hora. Mal toma água, já tem vontade de sair correndo. Quem foi conversar com ela foi a Graciela Andrade. A Eliane tem 31 anos, é casada, trabalha fora e ainda estuda à noite. Como ela mora em uma das regiões mais quentes do estado de São Paulo, bebe muita água, mas sofre com a vontade frequente de fazer xixi. O problema é ainda maior quando Eliane está fora de casa, no local de trabalho, por exemplo. Ela é gerente deste hotel, fica aqui em média 8, 9 horas por dia. E os intervalos entre uma ida e outra ao banheiro são muito curtos, o que geralmente gera um certo desconforto. É isso mesmo, Eliane? Isso, é muito desagradável, muito ruim. Muitas vezes eu tenho que parar de atender um cliente, atender um fornecedor, ou mesmo um telefone para poder ir ao banheiro. Eliane vai ao banheiro no mínimo 10 vezes por dia. E mesmo quando ela não bebe muito líquido, a vontade de fazer xixi é quase sempre a mesma. Se eu tomar pouca água também, eu vou muitas vezes durante o dia ao banheiro. Em média, 8, 10 vezes por dia. Eliane diz que não entende o que está acontecendo. Gostaria de saber se isso é normal, né? E o que eu posso estar fazendo para melhorar essa situação. É normal? Não, não é normal. Ela tem que segurar, você tem que segurar e fazer esses exercícios. E segurar um pouquinho, não vai toda vez que você tem a primeira vontade, os 300 ml, não vai no banheiro. Espera um pouquinho. Mas, o senhor viu que ela andou ali com a garrafinha d'água. Ela não está tomando água demais também? Também, isso pode acontecer. Então, ela pode estar tendo maus hábitos. Existem alguns alimentos também que acabam irritando um pouquinho mais, você acaba tendo mais vontade de urinar. Daqui a pouco o senhor vai falar sobre isso, mas antes a gente tem pergunta da internet. Tomo bastante líquido e faço pouco xixi. Estou tendo uma retenção. Como reverter? Ana, não saia daí, a gente volta com mais dicas já já. Jornal da Tribuna, primeira edição, hoje 12:10. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar, que hoje está falando sobre incontinência urinária. A gente tinha uma pergunta da Ana. Vamos ver, Ana. Tomo bastante líquido e faço pouco xixi. Estou tendo uma retenção? Como reverter? Débora, como é que ela pode saber se ela está tendo uma retenção? Olha, uma coisa que a gente faz é chamado de diário miccional. Então, a pessoa começa a fazer algumas anotações do quanto ela ingere de líquido e quanto ela elimina. Então, ela vai anotar o horário que ela está bebendo e o horário que ela está urinando e, se possível, ela medir realmente o que ela bebe e o que ela urina. Assim, ela consegue perceber se realmente o que ela bebe é muito e o que ela urina é pouco ou vice-versa. E aí ela pode ir depois no médico e levar todas essas anotações. É comum a gente fazer esse tipo de anotação, pedir para os nossos pacientes, porque às vezes ela acha que é muito, mas ela não tem certeza. O normal seria a quantidade de urina de 6 a 8 vezes, 8 micções por dia. Das pessoas que bebem mais ou menos de 2 litros a 3 litros de água. Então, normal, 6 a 8 vezes por dia fazer xixi. Isso. 6 a 8 vezes por dia você deve fazer xixi, esse é o normal. Fazer xixi. Então a pessoa não pode ficar nem muito tempo sem urinar e também não pode ir no banheiro toda hora. E por quanto tempo ela deve fazer esse diário do xixi? Olha, se ela fizer uma anotação de uns 3 dias, já dá para o médico ou para o fisioterapeuta ter noção do que ela faz no dia a dia dela. Hora de uma novidade aqui no Bem-Estar. Você vai conhecer o Bem
móvel. É um recurso que o Bem-Estar criou para levar mais dicas de saúde até você. E o Dr. Zé Bento acompanhou esse Bem Móvel, a estreia do Bem Móvel, e a gente levou esse equipamento aqui para a rua junto com o Filipe Mancuso. Vamos ver. As demonstrações, as dicas do bem-estar mostrando como funciona o nosso corpo já viraram marca registrada faz tempo. Só que agora a gente vai levar essas demonstrações para a rua, um Bem Móvel. E aí, junto com a gente? E lá vamos nós para a primeira viagem do Bem Móvel. Destino, centro de São Paulo. Toda essa estrutura é para mostrar o que acontece com a nossa bexiga quando dá vontade de fazer xixi. Funciona assim. Quando a bexiga recebe uns 200 ml mais ou menos, ela envia um primeiro sinal para o cérebro. Tá começando a encher, mas ainda tá tudo bem, sinal verde. Quando a quantidade chega a 300 ml, o alerta passa a ser amarelo. Opa, melhor procurar um banheiro. E a partir dos 400 ml, geralmente, dispara o alerta vermelho. Não dá mais para aguentar, preciso esvaziar a bexiga. E adivinha quem vai comandar essa experiência na rua? Olha quem tá aqui com a gente, o Dr. José Bento. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Vamos lá então? Vamos demonstrar, pegar o pessoal na rua e vamos entender como é que funciona uma bexiga hiperativa. A Paula e o Fernando são os primeirões. Passamos do 200 e fomos até os 300 ml. Olha, já tá tudo isso aqui, ó. Agora a Paula já tá no amarelo. Eu já acho que eu já tô... Vamos aumentar para 400 ml. Olha quanto que é, olha. De xixi. 400 ml. E aí, Paula, você tá onde? Quase com o pezinho no vermelho. Vou completar aqui para 500. 1000 litros. E aí, Paula? Aí já tô no vermelho. Aí você tá no vermelho. Já era. Bom, e você? O que você acha? Você tá confortável? Eu tô confortável. Tá no vermelho? Já do amarelo, já passando pro vermelho e tô confortável. Dá pra dar uma segurada aí. Você chega no vermelho normalmente no seu dia a dia ou no amarelo? Chega no vermelho. No vermelho. Não deixa chegar no vermelho. Chegou no amarelo, você já começa a procurar um banheiro, já esvaziar. Para não ficar no aperto, a Paula tem uma estratégia. Vou ficar umas 3 horas sem poder ir no banheiro. Então já vou fazer antes, nem tô com tanta vontade. Mas a gente vai no banheiro, quando a gente chega lá, não estava com vontade e faz, nem que seja um pouco. É normal? É normal, isso aí faz parte da boa higiene miccional. O que quer dizer isso? Quer dizer, é uma maneira de você preservar as suas vias urinárias. Quer dizer, você sabe que não vai ficar muito tempo mesmo sem poder ir no banheiro, você já esvazia o cheiro. O Henrique não aguenta muito tempo sem ir no banheiro, não. Cada meia hora que eu bebi 200, 300 ml, eu já tenho que ir ao banheiro. Doutor, o Henrique tem ou não tem incontinência urinária? Só um pouquinho? O Henrique tem. Tem? Você vê que ele vai várias vezes no banheiro, ele consegue segurar, mas ele tem que ir correndo. Vale a pena uma orientação. Então algumas coisas que o médico, o urologista, no seu caso, vai te orientar para você evitar. Então, por exemplo, café à noite, frutas cítricas à noite, refrigerante à noite, pimenta, até pimenta acaba irritando a bexiga e vai fazer com que você tenha mais vontade de urinar. E aí, doutor Zé Bento? Você viu? Tava um frio, viu? Esse Bem Móvel podia ser em dias quentes, né? Agora, vamos falar um pouquinho do que o senhor estava falando antes, no primeiro bloco, sobre os alimentos que podem estimular a vontade de fazer xixi. Então, os alimentos que contêm, por exemplo, cafeína, eles podem estimular, então, alguns receptores que estão dentro da bexiga e fazer com que você tenha mais vontade, mais rápido para ir no banheiro. Além do que, cafeína é um diurético, então acaba enchendo a bexiga mais rapidamente. Algumas frutas cítricas também podem, o abacaxi, a laranja, a mexerica, podem causar também um aumento dessa sensibilidade, você acaba tendo que correr. O chá, o refrigerante, todos que contêm
tem cafeína, e a pimenta. Mariana Ferrão, família mexicana, descobriu hoje. Que pimenta dá vontade de fazer xixi, eu não sabia. Então coma pimenta na hora do almoço, porque senão você vai ter que acordar à noite para fazer xixi. Mais uma mãe. Depois do... Não no jantar, comer pimenta só no almoço. Aliás, isso vale como... Desculpe, não comer no jantar, comer no almoço, porque senão à noite, ela comendo no jantar, ela vai mais no banheiro para urinar. Vale como dica, tá na hora de encerrar. Ai, meu Deus, passa rápido demais. Fala. Quem levanta mais de uma vez à noite para ir no banheiro, ou uma vez à noite para ir no banheiro toda noite, deve ficar preocupado? Deve ficar preocupado, porque isso acaba com o sono. Você precisa ter um sono reparador. Esse sono reparador, você tem que dormir 8 horas seguidas sem ir no banheiro. Então, o que você faz? Diminui a ingestão de líquido depois das 6 horas da tarde. Não tome café depois das 6 horas da tarde. E na sobremesa, não coma frutas cítricas. E agora que já está bem depois das 10 horas da manhã, está na hora de encerrar. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela sua companhia. Nem vou falar que dia é amanhã. Já chegou? Poxa. Não, amanhã. Não chegou não. A gente se vê amanhã. Se cuida. Até lá. Nesta segunda, na sessão da tarde, esse gato muito folgado vai pintar na área. Garfield, o filme. Terça, tem uma romântica e divertida comédia, Sorte no Amor. Quarta, bem-vindo à mansão mal assombrada, uma aventura de arrepiar com Eddie Murphy. Quinta, Jackie Chan vem arrebentando em Nova York. E na sexta, tem as surpresas de B-Movie, a história de uma abelha. Fique ligado na sessão da tarde. Olá, bem-vindo ao nosso encontro dessa quarta-feira. Bom dia pra você. Olha, na vida tem horas que é difícil evitar um conflito. Um quer uma coisa, o outro pensa diferente, quer outra. Aí como é que faz? Hoje a gente vai conhecer aqui algumas iniciativas que têm dado muito certo para tentar resolver esses problemas, principalmente entre vizinhos e também nas escolas. São iniciativas que ajudam a resolver o problema e assim evitam que esses casos, muitas vezes, cheguem à justiça, que já anda tão sobrecarregada, não é? Vamos participar dessa nossa conversa de hoje. O ator Erson Capri, bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Obrigada. Eu, cantor e compositor Arlindo Cruz, mais uma vez com a gente, obrigada. Especialista em segurança, Diógenes Luca, bem-vindo. Obrigado, Fátima. Bom dia. Olha, são 3 homens, mas também vão poder participar do nosso próximo assunto, que é a produção independente. Mulheres que querem muito ser mães e decidem ter seus filhos mesmo sem um companheiro. A gente vai falar sobre isso. Bom dia, então, também para os meus parceiros. Aline Prado, bom dia. Laí Renó, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Fátima. Laí já está a posto para ouvir o seu comentário, para receber a sua participação. Globo.com/encontro, Globo.com/encontro, nosso site, e também pela hashtag Encontro, Jogo da Velha Encontro. Participe! Olha só, nós vamos começar falando de um assunto que tem preocupado muito moradores da capital de São Paulo, da cidade de São Paulo, que são os arrastões. Você está dentro de um restaurante se divertindo, saiu para jantar e, de repente, o local é invadido por um grupo de bandidos. É um susto enorme, claro, né? Isso tem acontecido com uma certa frequência. Esse ano foram quase 30 arrastões em bares e restaurantes, que dá uma média de quase 2 por semana. A gente sabe que a capital paulista tem um número enorme de estabelecimentos comerciais desse tipo, mais de 12 mil, mas mesmo assim não deixa de ser um caso que preocupe, né? A gente separou algumas imagens de um restaurante de comida japonesa que na última segunda-feira, por volta de 10 horas da noite, foi invadido por bandidos. Esse restaurante fica no bairro de Pinheiros, na zona leste de São Paulo. As pessoas estavam jantando, 3 homens armados invadiram o local e roubaram carteiras, celulares, documentos, dinheiro das pessoas que estavam ali e depois fugiram num carro de um comparsa que estava esperando do lado de fora. Nós vamos conversar com uma vítima desse assalto, nós vamos falar por telefone com ele. Ele é o Sérgio Labônia Júnior, ele tem 38 anos, é comerciante, ele estava jantando nesse restaurante exatamente no momento do arrastão. Sérgio, bom dia. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, participar aqui com a gente. Mais ou menos quantas pessoas, você tem ideia, estavam no restaurante no momento dessa invasão? Olha, por volta de umas 10 a 15 pessoas no máximo. 10 a 15 pessoas. Você estava com a sua mulher e com a sua filha, né? Esse restaurante é zona oeste de São Paulo, né? Zona oeste, isso. Estava com a minha esposa e minha filha. E como é que foi a ação desses homens? Muito rápido. Eu sempre vejo reportagem na TV, todo mundo descreve que é uma coisa rápida, mas como a gente nunca passou por nada parecido, a gente não tem a noção, até o dia que passa pela situação.
Foi em torno de 1 minuto e meio a 2. Eu estava de costa para a porta, de frente para o Sushi Man. Foi anunciado o assalto, mas até então eu não dei atenção. Eu estava prestando atenção na TV, na conversa que a gente estava tendo na mesa. E não dei muita atenção. Eu fui perceber o assalto quando a moça do caixa, ela olhou com uma cara de assustada, se agachou, se escondeu. Nisso que eu tentei olhar para trás, eu já vi o elemento armado passando do meu lado, já pedindo carteira, celular para todo mundo do restaurante, inclusive funcionário. Um rapaz que fica de manobra na porta do estabelecimento também foi rendido, colocado dentro do restaurante. Fizeram ele ficar deitado no chão. Mas foi 1 minuto e meio no máximo, foi um relâmpago. O que eu vi foram 2, um ficou na porta, que eu não cheguei a ver, que estava de costas. E esses 2 passaram fazendo o recolhimento de carteira, celular, documento, corrente, tudo que eles pudessem levar. Um foi pro caixa, recolheu o dinheiro, pegou o celular da moça do caixa. O que mais? Pegou Qual a reação das pessoas? Chave de carro, tudo isso daí. A reação das pessoas que estavam ali naquele momento, todo mundo ficou tranquilo, conseguiu passar bem por essa situação? A princípio sim, todo mundo a princípio ficou estático. Parado. Eles só mandaram levantar a mão, todo mundo mão para cima e pegar e com a outra mão colocar a carteira em cima da mesa, a chave, celular, esses negócios. Mas todo mundo ficou estático. Você já frequentava esse restaurante? Você já conhecia o lugar, Sérgio? Conheço, eu já conheço o pessoal do restaurante já tem acho mais de 10 anos. Esse restaurante foi aberto já tem uns 3. E eu vou frequentemente, 2 a 3 vezes na semana eu tô lá. E qual foi a sua perda? Do que você perdeu nesse assalto? A minha perca foi a carteira e documento. Carteira e documento. Celular eu estava no carro, a chave do carro estava no meu bolso, eu não tirei, esqueci na hora do pânico. A carteira que eu achava que era mais importante, a chave do carro eu esqueci, deu branco. Sérgio, certamente o mais difícil de tudo foi o susto que você levou, estando com a sua filha, com a sua mulher. Espero que você se recupere logo e que nunca mais passe por isso. É o que todos nós desejamos, que ninguém passe por uma situação como essa. Mais uma vez, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente nesta manhã, viu? Obrigado a vocês. Bom, a gente está aqui com o Diógenes Luca, ele é comentarista de segurança pública, de segurança do SPTV, que é o jornal local que vai para o estado de São Paulo, aqui da Globo. Queria saber por que tantos casos, por que tem crescido tanto esse tipo de crime? Bom, Fátima, bom dia a todos. É o crime da moda hoje, né? Na verdade, sempre acontece dessa maneira. Os criminosos inventam uma nova modalidade, acaba dando certo e isso acaba se multiplicando na cidade. Nós tivemos muitos casos, são casos sempre pontuais no sentido de levar somente os objetos dos frequentadores do restaurante, né? Porque a maioria deles recebe dinheiro eletrônico, né? pelo cartão de crédito. Cartão de crédito, né? Então, não tem o que sobra é a carteira das pessoas que estão frequentando e, na verdade, celular e objetos como aliança, relógio, essa coisa. Boa parte desses crimes são praticados por menores. A polícia tem feito um trabalho nesse sentido, mas é importante também que, para poder conter essa onda, o próprio estabelecimento comercial também adote algumas medidas de segurança. O que eles podem fazer, por exemplo? A primeira coisa importante a fazer é orientar os funcionários, passar um tipo de instrução para os funcionários, criar mecanismos de circuito fechado de televisão, câmeras espalhadas, porque a própria câmera gera um efeito dissuasivo, um efeito intimidatório, porque qualquer criminoso ele não quer ser preso, nem na hora e nem deixar rastros que identifiquem a sua ação posterior. Esses criminosos que nós vimos nas imagens aqui da reportagem, eles serão presos mais cedo ou mais tarde. As pistas, a polícia acaba juntando isso daí e acaba prendendo posteriormente. Mas o que se quer é que o crime não aconteça. E por isso o sistema de segurança interno, o sistema de segurança eletrônica é muito importante para afugentar. Eles são muito violentos no modo de agir. Pelas imagens a gente percebe que eles têm que agir de uma forma muito rápida, mas são também muito violentos. É uma característica desse tipo de crime? Nesse crime não. Nesse crime, na verdade, eles chegam, anunciam um assalto, né? As pessoas também no restaurante não esperam que isso aconteça. Ninguém vai para o restaurante pensando nesse tipo de risco, né? Aliás, esse é o motivo pelo qual a gente recomenda que o estabelecimento adote alguma providência de segurança, porque ele é responsável, sim, pelo bem-estar das pessoas que estão frequentando o restaurante. Mas esse impacto inicial já
tem gerado por parte das pessoas que estão no restaurante o comportamento de ficar calmo, né, de não fazer nenhum tipo de gesto brusco que possa criar um risco maior, e o final dessa história é normalmente levar somente os pertences pessoais e não causar nenhum transtorno, nenhum mal maior para os frequentadores. São os frequentadores, como em qualquer tipo de assalto, recomendação de que não reajam, é claro, né? Bom, nesse caso a gente sempre fala o seguinte, existem dois comportamentos, Fátima, que são muito importantes deixarem bem distinguidos. Uma coisa é se antecipar. Quando você está atento na rua, por exemplo, você percebe o risco, você desviar do risco, ir embora, abandonar o local de risco, isso é antecipação. Agora, no momento que o assalto é anunciado, o criminoso já tem na cabeça dele que a posse daquele bem já é dele. Qualquer coisa que se faça nessa hora é reação, e reação nós não recomendamos. A reação pode colocar em risco grave. Sem reação já é um risco? Sem reação já é um risco. Portanto, nós não recomendamos nenhum tipo de reação. A recomendação da polícia e dos especialistas, e minha também, é no sentido de entregar e não fazer nenhum tipo de esboço de reação, porque hoje os criminosos, sobretudo os menores, eles estão muitas vezes drogados, e isso acaba potencializando o risco de uma tragédia. Olha só, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo enviou uma nota para a gente dizendo que tem trabalhado intensamente por meio da Polícia Civil para esclarecer esses casos e prender os responsáveis. Segundo essa nota, nos 3 primeiros meses deste ano, houve 29 roubos desse tipo na capital paulista. Até agora, 8 foram desvendados, 11 pessoas foram presas e outros 3 envolvidos foram identificados, mas ainda estão foragidos. Certamente essas câmeras, como você falou, Diógenes, devem ter ajudado muito na identificação dessas pessoas. Algum comentário lá? Sim, as pessoas estão, curiosamente, mudando os hábitos, né? Algumas dizendo que não estão saindo mais muito tarde da noite, saindo no fim de tarde. Outras dizendo o seguinte, levo pouco dinheiro, um cartão só, e não levo o meu celular principal, levo um celular mais barato, para não perder o meu celular mais caro. Infelizmente, as pessoas a gente vira refém numa hora dessa. Vira refém. Na verdade, esse é um jogo que a soma é zero, né? A polícia militar precisa fazer um trabalho um pouco mais de presença na rua, uma ação de presença para gerar esse efeito preventivo, ostensivo da presença da polícia. Os estabelecimentos comerciais também têm que fazer o seu trabalho, ou seja, instruir os seus funcionários, colocar sistemas de segurança. O somatório dessas condutas é que vai gerar uma condição melhor de segurança para a cidade. Agora, se nada disso for feito, acaba sobrando toda a conta para o coitado do cidadão que tem que criar esses mecanismos, né, de se privar dos seus confortos para poder viver na cidade, o que é uma coisa muito ruim. E que tem que ter pelo menos essa primeira sensação de segurança para retomar sua vida de uma maneira o mais normal possível. Muito obrigada, viu, Diógenes, por estar aqui. A gente vai falar de um outro assunto que não é assim só de cidade grande, não pode acontecer em qualquer lugar. Por exemplo, Erson Capri, você já teve algum desentendimento com algum vizinho? Ah, já tive. Quem não teve? Em qualquer lugar, né? Não precisa ser cidade grande, não precisa ter estresse, não precisa ter nada, né? Acontece. Você lembra de alguma coisa que aconteceu e que te aborreceu? Não, lembro que um vizinho reclamou muito do meu despertador, que o meu despertador tocava, era aquele despertador eletrônico, e ele reclamou muito. E ele foi reclamar, inclusive, com a babá dos meus filhos, com o meu filho presente. Aí eu fui tirar satisfação. Como é que você vai reclamar com a minha babá? E aí eu percebi, e aí que tá, o diálogo é importantíssimo, né? O diálogo e a abertura e olhar para o outro. Ele era piloto, ele precisava dormir. E o meu despertador estava atrapalhando o sono dele, consequentemente podia atrapalhar o voo dele. Um risco danado. Então ele tinha razão. Aí quando eu fui reclamar, você reclamou com a minha babá na presença do meu filho? E aí ele explicou, eu baixei a bola, falei, claro, você tem toda a razão, vou providenciar. Mas ele podia ter falado com você, né? Vou dar um jeito, não se preocupe mais com isso. Quer dizer, é a coisa do diálogo, também de você ter abertura, de você enxergar o outro, o problema do outro. Ele pode ser maior do que o seu, de repente, aí tem que abrir, né? Esse equilíbrio que às vezes falta um pouquinho, né? Arlindo, já teve problema com o vizinho? Alguns, né? Eu imagino que uma pessoa que tem um grupo pequenininho como o seu, que não gosta de festa, né? Não, e a família gosta. Termina em samba. A família gosta muito, né? E a gente comemora. Então tem sempre aquele negócio, pô, dá pra tocar um pouquinho mais baixo e tal. Mas assim, sabendo chegar, sabendo conversar, a gente, né? E assim, a gente procura também manter os horários, né? Terminar 10 horas, a gente acaba meia-noite, mas acaba mais baixo. São só 2 horas extras, não tem? Mas a vizinhança em geral gosta, né? Ontem mesmo a gente comemorou São Jorge lá em casa e o meu motorista estava falando que o vizinho estava comentando com ele, pô, tu não veio ontem não, perdeu o pagode. Tava o Jorge Aragão, tava todo mundo lá. E a gente fez uma festinha. Às vezes até convidando algum vizinho mais próximo, em né? Em geral gosta, mas tem um outro que
Às vezes está com problema de doença e a gente entende também, porque o bom é fazer a política da boa vizinhança, né? Não, às vezes tá com criança. Eu tive uma amiga minha doente, e a gente não terminou a nossa amizade, apesar dela ter feito uma obra durante todo o período da minha gravidez e depois dos nenéns nascerem. Você tá com netinha pequena, você sabe, a hora que a criança dorme, né? Aquele barulho, às vezes você fica realmente desesperado. Então tem que cuidar. Mas o condomínio lá é tranquilo, eu já moro lá há 14 anos e as pessoas já estão acostumadas. Quando a gente consegue esse equilíbrio, essa mediação, é ótimo. Mas muitas vezes a gente precisa realmente do papel de um mediador, de alguém que vá ajudar essas duas partes a enxergarem esses dois pontos de vista, porque às vezes sozinhas essas pessoas não conseguem, né? A repórter Gabriela Lian acompanhou um desses casos que foi solucionado graças à presença de um mediador. Vamos ver como foi. Roberto, como é que foi aqui o problema que aconteceu na sua casa? O problema que aconteceu foi o seguinte, já aconteceu outras vezes, né? A primeira vez que ocorreu foi pedra. Juntei as pedras, levei lá para o síndico, ele procurou saber quem foi e achou o culpado, que jogou as pedras. Agora, dessa vez, foi o quê? Arremessaram uma taça de vidro em cima do meu carro. Fui lá, conversei com o síndico, tudo. Eu duvidei da palavra dele, porque quando ele quis alegar do prédio, os andares que eu tenho ali são tudo pessoas de idade. Então eu falei, jamais uma pessoa de idade iria fazer um negócio desse aí. Ele falou que ia procurar saber o que aconteceu, quem foi, se eu vi. Não tinha nem como eu ver, né, à noite. Aí ele quis questionar, ele começou a se alterar, eu falei, então você procura seus direitos, vai liga para o 90, faça um BO e vamos acertar na justiça, porque do jeito que estava indo a coisa ia partir para um desentendimento e eu não sou favorável a desentendimento. Muito bem, esse caso ele foi resolvido, foi mediado por uma casa de conciliação da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Quem fez esse trabalho foi a guarda Thalita dos Santos, que está aqui com a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Fátima. Qual foi a proposta que você fez para eles, para que tudo funcionasse e desse certo? Bem, na verdade, esta mediação não foi eu que fiz, tá? Foi uma outra amiga minha, Sônia. Ah, que trabalha nesse também. mesmo... Nós somos um total de 213 mediadores. E nas casas de mediação de conflito, né? Já são 30 casas, né? De mediação. Isso. É uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, juntamente com a Secretaria de Segurança Urbana. Então, ao invés de ligar 190, ligue 153, né? E aí tenta uma mediação. Isso. As pessoas vêm até nós, contam aquilo que as aflige. Nós procuramos a segunda parte, que seria a parte reclamada, no caso, e conversamos com essa parte, porque como o Erson Capri disse, muitas vezes elas não se ouvem, elas não se escutam. Então, nós fazemos essa intermediação. As pessoas se escutam, elas percebem aquilo que elas estão fazendo, uma contra a outra, né? Porque o conflito não é só de uma parte. Tem que ter duas partes, duas partes. Então, aí nós propomos, né, uma conversa e elas mesmas chegam à resolução. Nós só intermediamos, nós vemos os pontos positivos. Cada um apresenta o que é possível fazer pelo seu lado. Isso. O secretário de Segurança Urbana, ele está propondo este ano dobrar o número de mediadores. O que um mediador tem que ter? Qual é a preparação que esse mediador tem que ter? Nós fizemos um curso de 100 horas. 100 horas, né, juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos também. Então, nós aprendemos posturas, como nos comportar diante de um problema, porque a pessoa, muitas vezes, de uma demanda, né? A pessoa chega chorando, parece que tem uma nuvem em cima da cabeça dela. Porém, ela não percebe que essa nuvem pode ser tirada, né? Então, ela, ouvindo o outro, nos ouvindo também, então nós procuramos acalmá-la. Quais os problemas mais comuns que vocês recebem? Perturbação do sossego. Vizinhos? Vizinhos. O que? Som alto? Entre vizinhos. Porque eu tenho recebido de mensagens aqui de som alto. Som alto. O vizinho do apartamento acima, que faz barulho com móveis e anda, e música. Então, essas são conflitos familiares também, temos alguns. Qual o caso mais difícil que você lembra de ter recebido? Conflito familiar. E vai também para vocês uma tentativa de solução? Sim. Sim, conseguimos, viu? É mesmo? Conseguimos. Porque muitas vezes, dentro da própria casa, as pessoas elas não se ouvem. Então, o diálogo ele se quebra. Quando se quebra, não tem como, né, as pessoas se verem. Então, a hora que o mediador ele vai e ele percebe isso,
Então, nessa conversa, calmamente, dizendo que perceba o que ela está falando, o outro ouvir, percebe, né? Que é o mais isso, difícil hoje em dia, realmente. Agora, acho muito interessante é que, no seu caso, ali era uma casa, no caso da Guarda Municipal que ajudou nesse trabalho, era uma casa e um prédio. Agora, quando todo mundo mora num condomínio de apartamentos, por exemplo, muitas vezes o papel do conciliador acaba sendo ocupado pelo síndico. Ele que vai ser, quando tem um barulho na porta dele que batem, né? A gente está recebendo aqui o senhor José Luiz. Ele é síndico de um condomínio que tem 3.000 moradores. A gente mostrou o condomínio dele aqui no nosso encontro no ano passado, quando a gente discutiu exatamente o papel do síndico. Na época, o senhor não era síndico, né? Ainda não. São mais ou menos 3.000 pessoas, 3.000 moradores, são 700 apartamentos. Olha só, o senhor sabia que é mais ou menos como administrar muitas cidades brasileiras? A gente fez um levantamento com o IBGE, usando o último censo de 2010, nós chegamos ao seguinte número. São 83 cidades brasileiras com cerca de 3.000 habitantes. A gente separou mais ou menos uma em cada região para a gente dar uma olhada. Olha só, a gente separou uma vai começar, Caseiros, no Rio Grande do Sul, tem 3.007 habitantes. Alvinlândia, em São Paulo, exatamente 3.000 habitantes. Jaú-Paci, em Goiás, 3.000 habitantes. Vera Mendes, no Piauí, 2.986 habitantes. E Piraquê, no Tocantins, 2.920 habitantes. Só que o prefeito lá, provavelmente, certamente, tem seus secretários para ajudar. Eu quero saber se o senhor também tem ajudantes lá para administrar a sua comunidade. Eu tenho uma administração e, por sorte, nós somos 7 blocos de apartamentos e cada bloco tem um seu subsíndico. E todos também já têm bastante tempo lá e uma equipe assim, muito unida que ajuda muito. Sem eles, não teria como fazer esse trabalho. E os problemas que mais aparecem para o senhor, mais batem na sua porta ou pedem a sua ajuda, é em que sentido? A gente tem muito problema dessa parte de vizinhos, né? Porque uma comunidade desse tamanho, que tem uma faixa etária, tem desde criancinhas até pessoas que moram lá há 40 anos. Então você vê que as necessidades são muito diferentes. A gente tem que conciliar aquilo e eu procuro sempre ouvir e já vi que o melhor às vezes é até ouvir separado as pessoas. Porque senão elas não colocar junto logo. Aí você ouve, você vê que tem uma coisinha ali que a gente pode puxar, por exemplo, tem um morador mais antigo que está reclamando do barulho das crianças, a gente lembra que ele tem um netinho e aí acaba conseguindo resolver o assunto. Agora, chega realmente a ter briga mesmo? Não, lá a gente não tem. Já é um condomínio assim, bem consolidado, muito familiar, as pessoas moram lá há muito tempo, então não chega a ter assim, brigas grandes, não. E o que o senhor acha que é preciso para ser um bom conciliador? Eu acho que tem que ter a vontade de ouvir as pessoas, tentar assim, entender, porque muitas vezes eu vejo que o problema não é aquele que ele está reclamando. Às vezes está com um problema às vezes, de doença ou um problema familiar em casa, você tem que tentar ajudar esse ponto e acaba solucionando tudo. E quando o síndico tem queixa, como é que faz? Vai recorrer ao subsíndico? Recorre a quem? Pois é, eu ainda não tive nenhuma queixa, tive sorte desse ponto, né? Mas teria que ser realmente com os subsíndicos, aí, com o conselho que trabalha lá. Olha, a gente está com o Diógenes. Diógenes, você também já trabalhou como um conciliador, né? Em questões bem complicadas, né? Na verdade, eu trabalhei durante muitos anos no GAT de São Paulo, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, na função de negociador em situações com reféns localizados, né? Que, na verdade, usa os mesmos princípios da mediação. A diferença é que a nossa negociação é sob pressão porque tem casos vidas extremos, em risco, né, né? Diógenes? Exatamente. Mas uma coisa importante aqui, pegando um pouco da Thalita, né? Essa nuvem, ela aparece realmente na pessoa que está ali vivendo um problema, então a gente tem que dissipar essa nuvem. E uma coisa que o nosso síndico falou aqui é de aprender a pensar com a cabeça do outro. Essa é uma regra, inclusive, nos cursos de negociação com refém, para você incorporar isso, porque cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo e cabe ao negociador ser um ouvinte ativo para poder identificar essa forma de pensar e chegar num ponto de consenso. E acaba sendo um papel muito importante, porque você desafoga também a Polícia Civil, você desafoga também o Judiciário, é um papel incrível, porque cada um tem a sua razão, cada um chega com a sua verdade, achando que tem a sua justiça, quer a sua justiça. E quando você se coloca ali, você com imparcialidade, você se coloca nesse papel entre um e outro, ouvindo também, porque às vezes a pessoa só quer alguém que ouça, né? Então... A mediação, ela ainda é pouco difundida aqui no Brasil. É ótima essa iniciativa da Prefeitura de São Paulo, pela Guarda Civil Metropolitana. Esse programa aqui me traz muitas recordações. Meu pai foi da Guarda Civil Metropolitana, tenho muito orgulho dessa instituição. E para não levar todos os problemas
para o Poder Judiciário, porque a gente acaba acarretando um grande volume... Uma sobrecarga, né? De sobrecarga, para deixar para o Poder Judiciário apenas as coisas mais impactantes e resolver, em nível de mediação, as coisas de menor potencial ofensivo para a sociedade. A gente quer sempre que as pessoas corram atrás dos seus direitos, a gente sempre fala isso, mas às vezes tem uma forma, antes de chegar à justiça, de pequenos conflitos que são possíveis serem resolvidos nesse âmbito, né? Que bom. Não é o seu... Oi. E eu acho o seguinte, eu já soube através de amigos que já existe esse fator de mediação, existem mediadores profissionais para caso de separação. Antes, tem advogados que já canalizam o casal para o mediador, para que quando for para o litígio, ficar uma coisa mais fácil em acordo, já está resolvido, facilitar para os filhos, facilitar para o próprio casal. Já existe a mediação em separação. Muito interessante. Fátima, Oi. Fátima, na Guarda Civil de São Paulo já contou com 385 mediações. De separações? Não, no total. E 94% dessas mediações foram levadas a bom termo. Olha que legal, um ótimo número. Vou dar uma pausazinha na nossa conversa para a gente ouvir um pouquinho do Arlindo cantando pra gente. Muito bom, né? Um privilégio, né? É um privilégio. Delícia. Quero ver vizinho reclamar agora. Pode aumentar o som, vai hein? Reclamar. Aumenta o som agora que tá cedo. Agora vai ter vizinho sambando. Vamos lá, né? Vamos lá. Um lugar onde quase não tem barulho. É o meu lugar. O meu lugar é caminho de Ogum e Ançã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Baixo Pirajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce, dizer como é que é, gente? Pagode um bar em Madureira, e Pedro e Santella também são de lá. Em Madureira e no Mercadão você pode comprar, por uma pichincha você vai levar. Tem um sonho pra quem quer sonhar. Em Madureira, e quem se habilita até pode chegar. Tem jogo de ronda, caipira e bilhar, buraco sueca pro tempo passar. Em Madureira, e uma pezinha até posso fazer, no grupo dezena, centena e milhar. Pelo 7 lados do outro cercar onde, gente? Em Madureira, e alalaia, 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 e alalaia, 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 e alalaia, alalaia, diz bonito. Em Madureira, e alalaia, 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 e alalaia, em Madureira. Em Madureira. Quem gostou do meu lugar faz muito barulho aí. Olha só, música pode até fazer barulho, mas também acalma, né? A gente ouve assim, olha que delícia, anima e acalma, é uma coisa bem impressionante. Olha só, daqui a pouco um projeto em que os alunos ajudam a resolver os conflitos nas escolas. Tem mais música com Arlindo Cruz. Espera só um pouquinho que a gente volta já já. Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, Bom, nós estamos de volta conversando sobre produção independente. A gente está aqui com a Rita de Cássia Lang, ela é coordenadora do Instituto Paternidade Responsável de Santa Catarina. Queria saber como é que funciona, Rita, esse instituto. Realmente, daí a gente vem e faz essa conciliação, né? Todo mundo falou conciliação, eu também trabalho como conciliadora. E qual o papel do pai? Eu estava conversando com a Ângela ali. Vai chegar uma época que as crianças vão perguntar:
Onde está o meu pai? Quem é meu pai? Isso aconteceu comigo, né? Da minha produção independente aqui. Quer dizer que você trabalha para falar de paternidade responsável e a sua produção foi independente? A minha produção também foi independente, de uma maneira também diferente. Eu adotei. Né? Então o Érico sabe da história. E o mais importante é você não falar o que é mentira. É você ir falando a verdade. O que é o nosso papel? É perguntar assim. Nós hoje recebemos mulheres que elas dizem eu não quero dizer quem é o pai, por vários motivos. Porque pode ser alguém da família, porque aquele encontro foi só uma noite, às vezes elas não sabem quem é. Nós pegamos muito adolescente atendendo que elas realmente não sabem. Só sabem o primeiro nome, né? É o João. Mas João da onde, como você conheceu e deu. E tem aquela mulher que diz assim, eu realmente não quero dizer quem é o pai. Então, como que a gente trabalha? Com uma equipe multidisciplinar, uma psicóloga, uma advogada, uma assistente social, e colocando a importância, o que a gente busca? O direito da criança. Porque nós, às vezes, somos um pouquinho egoístas, né? A gente não quer e esquece. Então, qual o direito da criança? Essa mulher que faz a produção independente. Independente. Como o Érico me perguntou, por que no meu nome não tem na minha identidade o nome do meu pai? Né? Não tem um jeito a gente arrumar isso? E a gente deu um jeito, ele escolheu um pai. Vou passar para ele explicar. Oi, Érico, em que momento te incomodou o fato de você ver que na sua certidão só tinha o nome da sua mãe? Oi, Fátima. Bom, o momento que mais incomodou foi quando eu fiz 10, 11 anos, que daí eu pensava, a minha mãe trabalha com um projeto que quer colocar o nome do pai no papel, mas como é que eu sou filho dela e não tenho? E aí você cobrou isso dela? Eu cobrei. E aí como é que foi solucionado o seu problema? Bom, desde cedo, né, meu padrinho, que também é cunhado da minha mãe, ele... É uma confusão. Desde cedo ele foi sua referência. Foi sua referência, também ajudou a me criar. Eu cresci praticamente na casa dele, com a mulher dele, também minha tia, com os filhos dele, com os filhos deles, que na verdade seriam meus primos, agora são meus irmãos. Daí, desde pequeno, eu tenho o costume de chamar de pai, porque eu sempre via meus primos chamando pai, 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 eu achava que era uma coisa normal. Igual do jeito que eles chamavam meu pai de pai, né? Eu achava que é a mesma coisa que todos os alunos chamassem de professor, né? Praticamente eu achava a mesma coisa. Então, pra você resolveu o seu problema assim. Agora, me diga uma coisa, Rita. Em algumas situações, como é que vocês interferem? Exatamente mostrando o quê? A importância dessa figura paterna? Sim, a gente mostra o quê? A importância, porque como o Érico chegou, não é os pontinhos. O que a gente explica? Ele vai para uma formatura, ele vai para algum lugar e tem só os pontinhos na identidade dele, né? Em todos os lugares. Quem é meu pai? Da onde que eu vim? Então o Instituto faz esse trabalho assim, de conscientização. Muito nas escolas nós trabalhamos ali, temos projetos junto às escolas, trabalhando essa prevenção junto aos adolescentes. O que hoje é muito comum para o adolescente é ele ir numa balada, ficou e engravidou. Então, o que é o nosso papel? É a conscientização, é o trabalhar o antes, claro. Porque o depois, como diz o nosso juiz, o Silvio Orsato, ele diz assim, depois que o leite derramou, não adianta você querer juntar. Então a gente trabalha todo esse apoio que a gente tem da Justiça Catarinense, né? E é trabalhar com esses nossos adolescentes, as nossas crianças, da importância do pai. Porque a mulher hoje ela é capaz, sim, de criar um filho, 4, né? Sozinha. Mas a gente tem que ter essa referência. Quem vai ter essa referência? Ângela, qual é a sua maior preocupação hoje em relação à educação dos seus filhos, ao futuro deles? Você se preocupa mais com o quê? Com esse momento, por exemplo? Sim, eu me preocupo, né? Quando eles forem para a escolinha e começarem... os coleguinhas perguntar quem é o pai, né, tiver o dia dos pais e na reunião de pais. Que como ela falou, tem muitas famílias que realmente são separadas, mas a criança sabe quem é o pai. Sim. Acho que a maior dificuldade que você, que a Flávia vão enfrentar é exatamente dizer para ele como é que foi decidido e o porquê que você fez essa opção. Sim, mas eu acho que a verdade é fundamental, então desde cedo eu vou contar para eles a verdade. E acho que eles vão crescer com a verdade. Você pode brincar também. Mamãe, como é que eu vi ao mundo? Foi a cegonha. Mas nós somos 4. Foi a cegonha de carne. Uma questão que eu acho aí, Fátima, que é o seguinte, uma questão que eu acho muito importante é o momento de se dizer para esse filho, né? Eu acho que esse momento é crucial e imagino eu, aí é uma pergunta que deve partir dele, né? A curiosidade. Quando pintar a curiosidade dele, aí estabelecer a verdade, como ela disse. Exatamente. Esse é o momento.
Às vezes a mulher vem tão angustiada nos procurar, querendo essa resposta. Como eu digo para o meu filho, como eu respondo essa pergunta, ele não tem pai, né? Então, primeiro, ele não tem um pai encarnado, mas ele tem uma história. Acho que esse ponto que você levantou é fundamental. Às vezes, a criança está perguntando A e a mãe está dizendo o alfabeto inteiro. Exatamente por causa disso. Ela está incomodada. Então, eu penso que o que dizer para o filho é um segundo passo. O primeiro passo é o que dizer para si mesma. Como ela se sente com a decisão dela, com o que ela tomou e com qual é a história que ela quer contar. A verdade, claro, mas de que modo? Para que ela possa ir dando as informações muito de acordo com a curiosidade da criança. Porque senão ela dá uma resposta que a criança não tem ideia. Não está nem pronta ainda para ouvir, né? Exatamente. Acho que a gente cada vez mais vai se confrontar com situações como essa, né, Flávia? Eu acho exatamente isso. Acho que a gente está vivendo um momento que a família está mudando e que a sociedade está tendo que encarar algumas coisas que antes eram tabus. E discutir o assunto e falar abertamente, acho que é o primeiro passo para isso deixar de ser um problema. E até para se preparar para isso. Exatamente. Para quando o Pedro crescer e fizer essa pergunta para mim, o mundo em volta dele esteja aceitando melhor e ele faça com que ele também aceite. Olha só, eu acho que assim, a gente está aqui para ouvir, para respeitar todas as decisões e ao mesmo tempo também para dizer que todos nós também, quer dizer, admitimos e sabemos da importância do papel do pai na família, na formação e mesmo para a criança. Quando separado, na mesma casa ou não, que essa figura paterna tem uma função na estrutura familiar, seja ela do próprio pai, seja ela de um padrinho, de um amigo, que vai ajudar essa criança a construir a sua identidade. Eu queria agradecer muito todo mundo que veio até aqui, são muitas histórias, a gente conversaria muito mais, a gente vai ter que voltar a esse tema certamente, muitas outras vezes. Muito obrigado pela presença de todos, agradecer também à nossa produtora Luciana Ribeiro, que ajudou na preparação. SPTV, oferecimento Santander, investindo forte no Brasil. Noite e madrugada violentas na Grande São Paulo. 13 pessoas são assassinadas em Taboão da Serra, em Budas Artes e na capital. Na Semana da Criança, a fiscalização fecha o cerco à pirataria. Fiscais do IPEM tiram de cena 3 toneladas de brinquedos que são um risco à saúde. O tempo seco deixa São Paulo em estado de atenção. Nas eleições 2012, candidatos começam a costura de apoios para o segundo turno. E você vai conhecer a sala de trabalho mais disputada da capital, o gabinete do prefeito. Agora, no SPTV. Boa noite. Pelo menos 13 pessoas foram assassinadas na região metropolitana entre o fim da noite de ontem e o começo da madrugada de hoje. O repórter Renato Biasi está em Taboão da Serra e tem as informações. Não houve nada. Não pode. As principais notícias do Brasil e do mundo você acompanha logo mais às 8h30 no Jornal Nacional. Boa noite e até amanhã. SPTV, oferecimento Santander, investindo forte no Brasil. Olá pessoal, o Globo Esporte desta segunda-feira está começando. O final de semana não foi muito bom para os times da Paraíba não no Campeonato Brasileiro. Já você vai ver, né, como é que foi a desclassificação do Campinense e ainda a goleada que o 13 sofreu lá no Mato Grosso daqui a pouquinho. Terminou sábado a temporada 2012 para o futsal na categoria adulto aqui na Paraíba. Numa partida com 6 gols, disputada no ginásio da Vila Olímpica Ronaldo Marinho, o João Pessoa Futsal goleou o Brejo do Cruz por 5-1 e conquistou o título estadual. Detalhe, este é o primeiro ano da equipe do João Pessoa Futsal e logo na temporada de estreia veio a taça de campeão. A diretoria da equipe promete voos mais altos para 2013, né? Então vamos aguardar. Parabéns a todos do João Pessoa Futsal pelo título paraibano de 2012 no futsal, tá bom? Manter a saúde e a forma física, né, com atividade. Essa receita todo mundo já conhece. Mas ainda tem muita gente que precisa de um empurrãozinho para sair do sofá.
No domingo, então, é mais difícil ainda sair desse sofá, não é mesmo? Por isso, aqui em João Pessoa foi organizada uma corrida de rua com o título Vida Saudável. E olha que legal, centenas de pessoas aceitaram o convite e estiveram na orla da capital ontem pela manhã. Muita gente levantou cedo no domingo para se exercitar e manter a forma. Essa era a concentração da corrida Vida Saudável. E como o próprio nome do evento, o mais importante aqui não é vencer. É espalhar uma consciência em João Pessoa de ter uma vida mais saudável. É fazer que João Pessoa cada vez mais seja uma cidade que se pratique exercício, que se tenha uma vida mais saudável, porque João Pessoa tem ainda um número de pessoas com sobrepeso muito grande. A largada para os 5 quilômetros de corrida e os 3 de caminhada foi no busto de Tamandaré, na orla da capital. Nada de atletas de ponta, recordes, nada disso. O mais importante aqui era a saúde, ter bem-estar e vida saudável através da atividade física. É isso aí, todo mundo se mexendo. A Paraíba subiu no pódio na etapa de Goiânia do Circuito Nacional de Vôlei de Praia que terminou ontem. A paraibana Tati, que forma a dupla com a mineira Érica Freitas, terminou em terceiro lugar, na terceira colocação, né? A notícia é destaque no Globoesporte.com, você está vendo aí, a competição foi classificatória para a próxima etapa do Circuito Brasileiro, que será disputada também em Goiânia no próximo fim de semana. As campeãs do torneio foram Ângela, do Distrito Federal, e Neide, de Alagoas. A próxima etapa do Circuito Nacional será em Belo Horizonte, entre os dias 6 e 7 de outubro. Hora de falar de futebol. O fim de semana não foi nada bom para os times paraibanos. Pela Série C, o 13 foi até o Mato Grosso enfrentar o Cuiabá. E estreando o técnico novo, o time da casa não tomou conhecimento do Galo, aplicou uma goleada. Não foi pior porque o 13 se manteve no G4 do Grupo A da Terceirona. Logo aos 2 minutos, a zaga do 13 afasta mal e Fernando abriu o placar para o Cuiabá. O 13 ainda conseguiu empatar com o Brasão no segundo tempo. Mas a partir daí só deu Cuiabá. Depois da cobrança de falta, Lombardi fez o segundo do time da casa. Leandro Cearense entra no jogo para aumentar. O goleiro Carlos Luna aceitou essa, hein? 2 minutos depois, Fernando ganhou na corrida e fez o segundo dele no jogo. E o quarto para o time da casa. E no finzinho, Leandro Cearense aparece para fazer mais um. Final, Cuiabá 5, 13-1. A equipe estava confiante, entendeu, para buscar essa vitória. Pode ver que a equipe não se abateu quando tomou o gol de empate, a equipe não se abateu, a gente continuou jogando da mesma forma como nós havíamos planejado. Eu acho que é isso que é importante, né? O primeiro tempo nosso não foi bom, agora o segundo tão quanto pior. E é complicado, né? A gente está vindo tão bem na competição, aí toma uma sacudida dessa, mas agora a gente já tem que pensar no próximo jogo, que é o Fortaleza diante de casa. E pela Série D, o Campinense deu adeus ao sonho de subir de divisão. A Raposa precisava vencer o Baraunas para garantir um lugar na Série C do ano que vem. Mas o time do Rio Grande do Norte não deu chance para os paraibanos. Jogando diante da torcida, o Baraunas conquistou a vitória e se classificou para as semifinais. Cidade de Mossoró, sertão do Rio Grande do Norte, a 365 quilômetros de Campina Grande, mais ou menos 5 horas e meia de viagem. Quente? Nada, que é isso? Temperatura média de 38 graus. E é nesse caldeirão que o Campinense vai tentar uma vaga para a Série C do ano que vem. E a gente veio ver isso de perto. Só que ficar sem a vaga não estava nos planos do rubro-negro. A partida começa com o Campinense querendo impor ritmo. Alvinho domina, se livra de 2 e chuta no canto. 1-0 Baraunas. Nesse lance, Benhu e Rafael trocam agressões e são expulsos. No segundo tempo, Baraunas volta no ataque. Alvinho recebe na frente, dribla a zaga e quase marca. Depois da cobrança de falta, na linha, Jonathan, de forma espetacular, tira com a ponta do pé. Aos 44 minutos, na briga animal, Pitbull vence Pantera e sacramenta o acesso. Mas termina Baraunas com a vaga na Série C2,
Campinense eliminado, 0. Quem acompanha a rotina da gente desde o começo da Série D sabe que foi muito sofrido a gente chegar aqui, mas o grupo é isso. Quem ficou de fora aí, quem entrou mostrou resultado e o grupo está focado sempre e unido. Do lado do Campinense, a derrota trouxe dúvidas. É difícil, né? Você após um jogo desse, né? Não fica complicado você tomar qualquer situação, né? De qualquer posição. É hora de dar um refresco, né? A gente vê o que nós erramos em uma partida final. É difícil perder decisão e pedir essa de hoje. Pois é, será que o professor Freitas Nascimento vai embora depois dessa derrota? Vamos aguardar, né? Os próximos dias aí vão dizer. A gente fica por aqui, depois do intervalo tem a edição nacional do Globo Esporte. O Flamengo venceu ontem, hein? Com um gol do estreante Kleber Santana e se afastou da zona de rebaixamento. Eu volto amanhã, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. A partir do dia 24, um grande sucesso está de volta, Da Cor do Pecado. E vamos curtir as aventuras de Pai Elinho. Um trambiqueiro que tem fama de falar com os espíritos. Tá difícil. Acho que o Anselmo deve estar muito ocupado lá no céu. Eu pago o dobro. De João Emanuel Carneiro, Da Cor do Pecado. De volta a partir do dia 24 em Vale a